continuando o nosso estudo da matéria, a gente vai ver um pouco sobre a série das individuações químicas. Então, a sua voz aqui vai falando como é que a gente classifica cada família de elementos químicos. Quer dizer, a gente sabe da tabela periódica que os átomos dos elementos, eles estão separados por famílias, né? Nas colunas. Existem outras subdivisões também, e essas subdivisões são baseadas em alguma coisa que os elementos têm em comum entre si, seja num aspecto ou no outro. Então, isso vale para tudo, né? Isso vale para ideias, correntes filosóficas, isso vale na taxonomia de espécies, né? Na biologia, isso vale para as mais diferentes coisas, né? Como a gente classifica elementos. Então, você precisa ter alguma coisa que grupos tenham em comum para você começar a classificar em famílias, né? Gêneros, espécies. Cada campo vai ter sua terminologia, né? Então, assim, você pode definir os elementos de forma diferente se você se basear em outro elemento que uns possuem em comum e outros não. Então, isso aqui é uma coisa relativa. Se você buscar algo que é mais substancial, você talvez tenha uma classificação mais adequada, né? Às vezes a gente redefine, corrige, né, como a gente redefine certas coisas, justamente para conseguir ter uma melhor compreensão de um fenômeno, né? Por exemplo. Então, esse capítulo aqui, ele vai trazer essas questões à tona. Daí, de novo, lei da analogia. O universo é feito de esquemas de tipo único, que se repete em todos os níveis evolutivos. O que está sendo dito com isso é que você tem uma lei única, que eu vou chamar de lei única, né, por enquanto, mas que é a lei de Deus. Ela se manifesta em todos os níveis, né, evolutivos do nosso universo, desde o espírito até a matéria, com seus dezenas, centenas de níveis intermediários. E ela vai se manifestar respeitando o nível evolutivo de cada um desses meios, o que vai dar características muito diferentes de um para outro. E daí essa lei única é como se ela se multiparticionasse em várias leis, que aparentemente não tem relação nenhuma entre si. Daí você vai ter leis da matéria, leis energéticas, leis da vida, leis da mente, até chegar às leis morais, né, leis do espírito. Mas todas essas são manifestações de uma lei única. Daí, isso é um princípio hermético, inclusive, né? Onde é que a gente percebe isso no mundo físico, que é o que nos interessa por enquanto? Bom, vejam os isótopos. A gente tem espécies diferentes de um mesmo elemento químico se a gente mudar, por exemplo, no caso do hidrogênio, adicionar um nêutron ao próton que ele tem no núcleo. Então a gente vai ter o deutério, que não é um elemento atômico diferente, está dentro, é um hidrogênio, só que é um isótopo, né? É o mesmo tipo de hidrogênio, é um hidrogênio, só que um pouco diferenciado. E se a gente adicionar um outro nêutron, a gente vai ter o trítio. Então, olha só que interessante. A mesma coisa a gente tem para o oxigênio. O oxigênio comum de se encontrar é com 16, né, de número atômico 16. Mas a gente pode ter, quer dizer, 8 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Mas a gente pode ter o oxigênio 17 ou 18. São isótopos do mesmo elemento químico. Então, olha só, é um tipo único que pode ter diferenciações dentro de seu mesmo tipo.
Então a gente percebe que pela lei da analogia a gente consegue perceber algumas coisas, né? Vendo o que a gente estuda em química e comparando com esse princípio da analogia, a gente vê que as coisas estão relacionadas. Então, depois quem quiser se aprofundar nisso, eu posso ver se eu deixo algumas referências para que isso fique um pouco mais claro aqui. Mas o que vale é esse princípio, o princípio da analogia que está sendo aplicado aqui para a gente perceber essas coisas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito dessa lei da analogia e do nascimento, da tabela periódica dos elementos. Então, até lá.